Fala galera, a paz de Cristo e amor de Maria estejam com vocês. Eu me chamo Lucas Eu me chamo Robert. e nós somos da equipe do podcast Jovem Cristão. Sejam bem-vindos a mais uma live oracional com os Salmos. E no dia de hoje vamos refletir o Salmo 30:31. 30:31. Já pega sua Bíblia aí, procurando o Salmo, e eu convido a você aí, que já está com a Bíblia na mão, ou então enquanto você vai procurando, vai pensando em qual intenção você quer entregar, rezar nesta noite de oração. O que você quer entregar nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo no dia de hoje? Eu quero aproveitar e também ajudar e pedir ajuda para vocês rezarem também como intenção em comum pela Igreja Católica, pelos nossos irmãos e irmãs de outras denominações religiosas e denominações cristãs, né, os irmãos evangélicos, de outras religiões, budismo, taoísmo, hinduísmo, do candomblé, da umbanda, que nosso Senhor tenha todo cuidado, toque o coração deles, cuide deles, proteja eles, né? Continue conduzindo a vida de cada um de nós, da humanidade toda, conduza a vida de cada um de nós. Também quero colocar a intenção do Papa Francisco pela continuação da recuperação da saúde dele, e intenção, né, do Dom Geraldo, que era o pároco aqui da Paróquia de Fátima, que está em tratamento, como a gente já falou nos últimos lives. Intenção de todos os enfermos do mundo todo, dos doentes do mundo todo, de todos os nossos irmãos e irmãs que infelizmente não acreditam na igreja, não acreditam em Jesus Cristo. E eu agradeço a Deus que parece que o Dom Geraldo deu uma melhorada. Louvado seja Deus. Mas aí Deus continue cuidando da saúde dele. Pela intenção que o Papa Francisco pediu para a rede mundial de oração do mundo todo, que é para que o uso das novas tecnologias não substituam as relações humanas, respeite a dignidade das pessoas e ajude a enfrentar as crises do nosso tempo, por toda divisão, por todas as missões de evangelização, assim como essa nossa aqui do podcast, por todos os retiros de oração, por toda a humanidade. E por você que nos escuta, reza conosco, pela sua família, pelos outros membros do nosso podcast Jovem Cristão. Vamos lá, então? Robert, você faz as honras de fazer a oração inicial para nós? Então, como o Lucas colocou na intenção, né, de todas as outras denominações, né, cristãs, coloco também a nossa amiga Paula, que está com muita dificuldade em rezar, né, o trabalho dela tá ocupando muito tempo dela. Pro Ellison também, que faz parte aqui do nosso podcast, também que está na correria do dia a dia, a Maria Clara também, e todos os outros membros que estão com a gente, que estão nos seus dias a dias, na correria. Peço a Deus que Deus toma conta da minha vizinha, que mora próximo daqui de casa, que descobriu que está com câncer. Que o Senhor Jesus possa estar tomando conta, né? E você tiver alguma intenção, coloque no seu coração. A gente vai rezar por essa pessoa, né? E uma coisa que eu aprendi ontem no grupo de oração Resgate, todos os nossos problemas, todo o nosso passado, porque fala, por isso chama passado, porque passou, que a gente não fique carregando na mochila da gente, né? Que a gente se permita a se lançar às águas mais profundas. É o que Jesus basicamente fala toda vez na Bíblia. Primeiro ele fala com Pedro, quando ele foi conhecer Pedro pela primeira vez, que ele estava pregando e Pedro estava pescando. E quando Pedro chegou à margem, ele pediu Pedro para entrar na barca dele e pediu para Pedro ir para mais fundo da margem, ir para mais além, ir para as águas mais profundas. E ali pediu Pedro para jogar a rede. E ele fala para a gente: lançai as águas mais profundas.
se banha em Ezequiel 47, sobre o templo, onde você andava 1000 côvados e a água estava na sua canela. Andava mais 1000 côvados, estava um pouco para cima da sua canela. Andava mais 1000 côvados, estava no seu joelho. E andava mais 1000 côvados, estava na sua cintura. E você começava a boiar, né? Peço também pelas pessoas que estão em tratamento, né? Para as pessoas que estão em tratamento de saúde, tratamento de saúde caros, pessoas que estão com dependências aí do vício, de algum vício. Peço também de proveniência do dinheiro, que o dinheiro não seja o seu dono, que você não seja submisso ao dinheiro, né? É aquilo que eu falei ontem de ontem, se eu não me engano, né? Se o nosso trabalho, se o nosso dinheiro, né, não for para agradar a Deus, não serve para nada. Nada teremos, nada será completo se não tiver Deus em primeiro lugar. Assim fala Frei Gilson, né? Se não for para agradar a Deus, não serve. Devemos agradar a Deus. E devemos também rezar pelas almas do purgatório. Pedir a Deus que Deus possa estar ali. Aí você pede para você ou para a alma do purgatório, né? Para que Deus possa iluminar essa pessoa e que essa pessoa possa chegar mais próximo do reino de Deus, que ela já seja direcionada. E aí baixamos nossa cabeça, fechamos os nossos olhos, coloca no seu coração tudo aquilo que você tem agora, você quer entregar. Entregamos ao pé da cruz de Cristo. É onde o discípulo amado de Cristo estava quando Jesus sofria. Ele não saiu de perto de Jesus hora nenhuma. Quando Jesus foi preso, quando Jesus foi julgado, quando Jesus carregou a cruz, quando Jesus apanhou, quando Jesus foi crucificado, quando Jesus foi julgado na cruz, quando Jesus foi morto, ele estava ali. E foi para ele que Jesus falou: Eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Então que possamos nos colocar também ao lado de João, aonde ele estava ali, ao lado do pé da cruz, rezando para Cristo, junto com Nossa Senhora, abraçado com ela. Também estamos juntos com ele, entregando para Jesus aquilo que nos afeta, o nosso pecado, os nossos vícios, nossas doenças, nossos sofrimentos, nossas perseguições, nossas angústias, tudo aquilo, tudo aquilo que está te afetando hoje, toda doença. Se alguém fez algum mal contra você, põe no pé da cruz de Cristo. Se você já participou alguma vez de algum tipo de feitiçaria ou de alguma coisa que não vem de Deus, entregue ao pé de Cristo, peça perdão a Deus sobre isso. E põe lá. Pega com a pessoa que você tem que está doente, ou aquela dor que você está sentindo, coloque ali aos pés da cruz de Cristo e peça para que Cristo cure, pois para Cristo nada é impossível, nada. Põe ao pé de Cristo e peça para que Ele tome conta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saiba, irmão, que quando você pede uma coisa para Deus e que aquilo não é realizado, é que você não está pedindo direito. Você não está sabendo pedir. Uma coisa que eu aprendi é que devemos prestar bastante atenção no que a gente fala na oração do Pai Nosso.
Porque a oração ela é tão mecânica às vezes, que a gente fala ela sem pensar. É alguns pontos que a gente reza do Pai Nosso. Quando a gente começa, Pai Nosso que estás no céu, você já está chamando Ele. Santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, que venha até a nós. Seja feita a tua vontade. A tua vontade. Muitas vezes a gente está fazendo a nossa vontade. A gente está querendo que Jesus faz a nossa vontade, não a dele. Então muitas vezes a gente fala assim, pedi as coisas para Deus, mas Deus está demorando a me dar. Calma. Peça e espere. Que Deus vai realizar isso. Como o Lucas falou, a gente vai entrar agora no Salmo 30, 31. Você que já pegou a sua Bíblia, né, o Lucas, quer ler aí? Então o Lucas vai ler para a gente aqui. Então, irmãos, que o Espírito Santo esteja em nossos corações e nos conduza nesta noite para bem rezarmos este salmo. Salmo 30, 31, versículo 1. Ao mestre de canto, salmo de Davi. Junto de vós, Senhor, me refugio. Não seja eu confundido para sempre. Por vossa justiça, livrai-me. Inclinai para mim os vossos ouvidos. Apressai-vos em me libertar. Sede para mim uma rocha de refúgio, uma fortaleza bem armada para me salvar. Pois só vós sois minha rocha e fortaleza. De me guiar e dirigir por amor de vosso nome. Vós me livrastes das ciladas que me armaram, porque sois minha defesa. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Livrai-me, ó Senhor, Deus fiel. Detestais os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei e me alegrarei pela vossa compaixão, porque olhastes para a minha miséria e ajudastes a minha alma angustiada. Não me entregastes às mãos do inimigo, mas alargastes o caminho sobre meus pés. Tende piedade de mim, Senhor, porque vivo atribulado. De tristeza desfinham meus olhos, minha alma e minhas entranhas. Realmente, minha vida se consome em amargura, e meus anos em gemidos. Minhas forças se esgotaram na aflição. Mirraram-me-se os meus ossos. Tornei-me objeto de opróbrio para todos os inimigos. Zombaria dos vizinhos e pavor dos conhecidos. Fogem de mim os que me veem na rua. Fui esquecido dos corações, como um morto. Fiquei rejeitado, como um vaso partido. Sim, eu ouvi o vozerio da multidão. Em toda parte, terror, o terror. Conspirando contra mim, tramam como me tirar a vida. Mas eu, Senhor, em vós confio. Digo, sois vós o meu Deus. Meu destino está nas vossas mãos. Livrai-me do poder de meus inimigos e perseguidores. Mostrai semblante sereno ao vosso servo. Salvai-me pela vossa misericórdia. Senhor, não fique eu envergonhado, porque vos invoquei. Confundidos sejam os ímpios e mudos, lançados na região dos mortos. Fazei calar os lábios mentirosos, que falam contra o justo com insolência, desprezo e arrogância. Quão grande é, Senhor, vossa bondade, que reservastes para os que vos temem, e com que tratais
aos que se refugiam em vós, aos olhos de todos. Sob a proteção de vossa face, os defendeis contra os conspiradores, as conspirações dos homens. Vós os ocultais em vossa tenda contra as línguas maldizentes. Bendito seja o Senhor, que usou de maravilhosa bondade, abrigando-me em cidade fortificada. Eu, porém, tinha dito, no meu temor, fui rejeitado de vossa presença. Mas ouvistes antes o brado de minhas súplicas, quando vos clamava a vós. Amai o Senhor todos os seus servos. Ele protege os que lhe são fiéis. Sabe, porém, retribuir, castigando com rigor os que procedem com soberba. Animai-vos e sede fortes de coração, todos vós, que esperais no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Convido você a fechar teus olhos agora e deixar que esse salmo penetre em tua alma, em teu coração. Deixe que essas palavras vão vindo à sua mente, cada palavra que você escutou, em especial o versículo que mais tocou o teu coração. Vai deixando que o Espírito Santo vai conduzindo o teu pensamento, o teu sentimento nesta hora. Deixa que o Espírito Santo te conduza. Irmãos, antes da gente partir oficialmente para a reflexão deste salmo, eu gostaria de ler com você, ler para vocês um outro versículo que vai ajudar muito, outra passagem que vai ajudar muito a gente a rezar em cima deste mesmo salmo. Eu só vou localizá-lo aqui e eu leio e a gente vai ler junto, tá bom? Eu leio para vocês. Cadê? Lá no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, no versículo... Achei. É lá no versículo 45, Mateus, capítulo 27, versículo 45. Não precisa de pegar a Bíblia sua agora, não, que eu vou ler para vocês. Contextualizando um pouquinho, né? Essa passagem diz de quando Jesus estava na cruz, já crucificado, mas ainda não tinha falecido. Quando ele estava crucificado, no versículo, a partir do versículo 39, dizia-se assim: os que passavam o injuriavam, sacudiam a cabeça e diziam: tu que destróis o templo e reconstróis em 3 dias, salva-te mesmo, se és o filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos também zombavam dele. Ele salvou a outros e não pode salvar-se a si mesmo? Se é rei de Israel, desça agora da cruz e nós creiemos nele. Confiou em Deus, Deus o livre agora, se o ama, porque ele disse: eu sou filho de Deus. E os ladrões crucificados com ele também o ultrajavam. Versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, cobriu-se toda a terra de trevas. Aproximou da hora nona, Jesus exclamou em voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que
me abandonastes. A essas palavras, alguns dos que lá estavam diziam, ele chama por Elias. Imediatamente um deles tomou uma esponja, bebeu-a em vinagre e apresentou-na na ponta de uma vara para que bebesse. Os outros diziam, deixa, vejamos se Elias virá socorrê-lo. Jesus, de novo lançou um grande brado e entregou a sua alma. Sobre esta mesma passagem, no livro, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, no versículo 44, quando falava também do mesmo horário, né? 45, 46, perdão, em que se escureceu o sol, o véu do templo rasgou pelo meio. Jesus deu então um brado, no versículo 46, um grande brado e disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Voltemos ao Salmo. Por que eu li essas duas passagens agora? Porque este Salmo, assim como eu disse algumas lives para trás, alguns salmos têm versículos que Jesus, no caminho do Calvário e até mesmo no alto da cruz, disse antes da sua morte, da sua entrega final. E aí, nesse sentido, como que uma forma de abrir a mente das pessoas, de tocar o coração das pessoas, ele dizia o versículo, e aqueles que fossem inspirados por Deus o reconheceriam, o sentido. No versículo 6 do Salmo diz, em vossas mãos entrego o meu espírito, livrai-me, ó Senhor, Deus fiel. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando estivermos em aflição, lembremos da aflição que Jesus passou. Primeiro, sendo perseguido. Quando Jesus ele realizou algumas curas, as pessoas armavam ciladas para ele. Teve uma passagem que ele tinha feito uma cura, e aí aos poucos a multidão começou a andar com ele para uma direção de um precipício, com a intenção de que se ele chegasse mais perto da beirada, eles empurravam ele e matavam Jesus de lá de cima, lançavam lá de cima. Mas Jesus falava com tamanha autoridade e o coração daquelas pessoas era meio que mexido, que revelava os pensamentos dos corações. E aí Jesus passava pelo meio e não acontecia nada com ele. Em nenhum momento em que Jesus estava caminhando pela terra, vivo, antes do momento da paixão dele, ele foi machucado. Ninguém bateu nele fisicamente. Zombavam dele de longe. Falavam mal dele. Tentavam pegar ele. Mas ninguém conseguiu tocar um dedo nele. Só tocaram um dedo em Jesus quando Deus Pai permitiu. Que foi para nossa salvação e libertação. Que foi a partir do processo da crucifixão. Jesus, ele só foi atormentado mesmo na alma, na carne, pelo diabo, no Horto das Oliveiras. Em nenhum outro momento, Jesus foi atacado fisicamente ou sofreu na carne pela tentação. Ele sofreu tentação verbal. O mal não conseguiu tocar nele. Mas quando estava no Horto das Oliveiras, começando o processo de sofrimento dele, ele angustiou. Ficou com angústia igual a gente. Quando a gente está numa angústia extrema, extrema, e chegou a suar sangue. Então, toda aflição que a gente tiver, a recomendação de Deus para nós hoje é: voltemos nosso olhar para o sofrimento de Cristo. E como disse Paulo, que o meu sofrimento se une às dores que faltaram, às feridas que faltaram a paixão de Cristo. Não quer dizer que Cristo não faltou dor nenhuma, ferida nenhuma. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que meu sofrimento se una ao sofrimento de Jesus.
Assim como Santa Teresinha do Menino Jesus ensinava com suas obras que a gente deveria entregar até o mesmo menor sofrimento. Se for feito com amor, Deus acolhe. O menor sofrimento, a menor aflição, se a gente fizer unido a Cristo, é uma obra de caridade. E é algo que nos santifica. Toda dor e sofrimento pode ser unido aos dor e sofrimento de Cristo na cruz. E pelo mérito de Jesus, pela força de Jesus, a gente consegue vencer isso e nos santificar. E ainda assim também alcançar graças pela obra de misericórdia, sofrer com paciência pelas almas, pelas pessoas à nossa volta. Nossa dor, nosso sofrimento pode se tornar oração. E aí, voltando aqui, junto de vós, Senhor, versículo 2. Me refugio. Não seja eu confundido para sempre. Por vossa justiça, livrai-me. Quando Jesus, ele disse, meu Deus, por que me abandonastes? Ele recordava também de outro salmo. Mas, de certa forma, a gente pode entender aqui agora também como essa situação da confusão. Eu comecei a caminhar com Deus, eu comecei a rezar, mas agora está vindo a tentação, o pessoal está dizendo que eu estou sem Deus, e o sofrimento está tão grande que me parece que eu perdi Deus, que Deus não existe. Meio que parece que é um sentimento de confusão. Mas se a gente clamar a Deus, a gente não vai ser confundido. Se a gente confiar em Deus e pedir para o Espírito Santo nos dar a graça de entender o que Deus está querendo dizer com aquele sofrimento, qual que é o sentido daquela dor e daquele sofrimento, a gente vai conseguir superar ele com a consolação de Deus. Ainda que a gente não entenda por completo, ele vai nos consolar, nos ajudar. Mas se a gente não clamar a Deus nessa situação, infelizmente, corre risco da gente deixar o problema, deixar o sofrimento ser maior do que Deus na nossa vida. Mas aí, o salmista, ele dirigiu sua voz exatamente para a pessoa certa, para Deus, na tua oração, no teu sofrimento. Inclinai para mim vossos ouvidos, apressai-vos em me libertar. Sede para mim uma rocha de refúgio, uma fortaleza bem armada para me salvar. Ele está confiando sua força, suas dificuldades, se confiando nas mãos de Deus, pedindo para Deus o proteger ele, guardar ele. E aí continua. Pois só vós sois minha rocha e fortaleza, a vez de me guiar e dirigir por amor do vosso nome. Vós me livrareis das ciladas que me armaram, porque sois minha defesa. E aí vem o ato de fé. Quando você pedir a Deus, peça a Deus com fé. Com fé de que aquela graça você vai alcançar de Deus. Deus vai cuidar de você, vai te proteger. Foi assim que Davi fez. Ele pediu dessa forma. Eu sei que o Senhor é o Senhor salva, o Senhor que é minha fortaleza, o Senhor que é minha rocha. E eu tenho certeza que o Senhor vai me guiar, o Senhor vai me dirigir por amor do vosso nome, o Senhor vai me livrar das ciladas. Eu tenho certeza, porque o Senhor é minha fortaleza, porque eu sei em quem eu confiei, eu sei em quem eu coloquei minha esperança, sei em quem eu coloquei minha vida, eu sei em quem eu confio. E você na tua oração, você tem rezado dessa forma? Confiado de que você sabe que quem você tem colocado sua confiança? Mesmo na dor, pode ser o pior tempestade que tiver, pode ser que o mundo inteiro esteja em guerra contra a tua alma. Você tem rezado dessa forma? Acreditando mesmo que Deus está contigo, que Deus te ama, que Deus te guarda, te protege se você confiar nas mãos dele, que ele tem poder de te salvar, que ele tem poder de tudo, que ele é poderoso e que Deus pode infinitamente mais na tua vida? Ou será que você tem deixado o teu problema, a tua dificuldade ser mais alta, ser mais forte? Olha que durante essas lives oracionais, Deus tem colocado muito forte no nosso coração isso. Deixar que ele seja o nosso escudo, nosso refúgio, nossa fortaleza e confiar nele de verdade, mesmo que as coisas não pareçam que estão caindo, saindo do jeito que a gente está querendo, não. Mas é provando a nossa fé. Pedir a Deus com confiança de que ele já está atendendo a gente, que ele está guardando, que o melhor vai vir dele. Se você começou a tua vida, escolheu começar o caminho com Jesus, continue com ele. Continue com Deus.
Mesmo que agora pareça que a tempestade está horrível, está enorme, está gigante. Parece que ela não vai calar, que não vai parar. Continua nisso, desse sentido. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Livrai-me, ó Senhor, Deus fiel. Detestais os que adoram os ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Exultarei e me alegrarei pela vossa compaixão, porque olhastes para mim, minha miséria, e ajudastes minha alma angustiada. Eu vou dar uns passos aqui para o nosso amigo Robert aqui partilhar conosco daquilo que ficou no coração dele. Eu tava aqui tentando achar palavras para escrever alguma coisa sobre o texto, porque ele é meio grandinho e meio complicado de se entender. E aí eu tava aqui pesquisando algumas coisas, lendo aqui. Aí vem para mim isso aqui, ó. Versículo 10. Tende piedade de mim, Senhor, porque vivo atribulado. De tristeza desvinham meus olhos, minha alma e minhas entranhas. Aqui ele já está pedindo perdão, porque muitas vezes ele vive na tribulação, ele para de prestar atenção um pouco em Deus e vive aquele mundo dele na tribulação ali. Muitas vezes acontece comigo, tipo assim, igual hoje estava conversando com a mãe. Eu não lembro que nós estávamos conversando, que eu falei com a mãe, sim, mãe, eu tô zicado mesmo, porque o negócio é comigo mesmo. Aí a mãe chegou, minha mãe, hoje de manhã brigou comigo, chamou minha atenção e falou assim, não fala isso não, seu menino abençoado. Você não sabe as graças que Deus está preparando para você. Deus está te dando, Deus está te preparando algo tão bom, mas tão bom. E quando Deus vê que você está preparado, quando você receber, você vai olhar e falar assim, nossa, como é maravilhoso isso. Olha o que Deus está fazendo por você. Olha só o que Deus tem feito para você. Olha as bênçãos que Deus está colocando na sua vida. É você que não está reconhecendo. Para de colocar seu problema na sua frente e só contemple a glória que Deus está colocando na sua vida. Você enxerga muito, você está enxergando muitos problemas. Você não quer enxergar a solução, você está enxergando problemas. E aí eu fiquei calado, porque, tipo assim, minha mãe me chamou na catraca, né? Na lata mais dura do mundo, né? Então, tipo assim, e é o que a gente faz hoje, né? Tem piedade de mim, Senhor, porque vivo atribulado. A gente vive na tribulação. A gente vive pensando. A gente não fica pensando como resolver o problema. Você quer que aquele negócio resolva logo, mas você não está dando espaço para aquilo ser resolvido. Acho que você quer tentar pelas suas próprias mãos. É o que eu falei na oração do Pai Nosso, né? Gente, oração tão bonita. Se a gente pegar o Pai Nosso para a gente refletir o Pai Nosso, a gente já tem uma oração em cima de outra oração. Por quê? O Pai Nosso, ele já fala, né? A gente chama, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Então, tipo assim, venha a nós o vosso reino. Então, chamando ele, vem cá. Seu reino é aqui. É aqui que você tem que reinar. Igual fala a música lá. Podes reinar, Senhor Jesus. Assim, o teu querer, tua glória. Alguma coisa assim. O resto não lembro, não. Então, podes reinar, Senhor. É aqui que é seu reino. Né? E aí, a parte mais importante, para mim, na oração do Pai Nosso, se eu estava refletindo ela hoje, é que nós muitas vezes queremos a nossa vontade e não a vontade de Deus. Mas rezamos no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a gente esquece que a gente está querendo a nossa vontade, a gente quer feito na nossa hora. Então a gente vive tão atribulado que a gente esquece que Deus está ali. É o que a gente falou lá atrás, dos Salmos lá para trás, sobre Jesus está no barco. Jesus está no seu barco, irmão.
Jesus está aí do seu barquinho. Para de prestar atenção nas torrentes que estão acontecendo ao seu redor. Para de pensar nas chacoalhadas que você tá levando. Para de pensar muitas vezes nas ondas que batem e vão, vai e voltam. Eu já estou começando a ficar enjoado com aquilo ali, com as tempestades, com os trovões, com os raios. Olha para o lado. Jesus está ali dormindo. Jesus não está dormindo. Jesus está ali descansando. Porque ele sabe que você está seguro. Que nada vai te atingir porque ele está ali. Ele não vai deixar nada te pôr a mão. Nada vai deixar te pôr a mão. Assim que ele fala na oração do Salmo. Pode cair 10.000 à minha direita e 10.000 à minha esquerda. Tu não serás atingido, pois eu estarei contigo. Quando Jesus fala isso, Jesus não está falando assim, deixa o pau quebrar e qualquer coisa eu entro no meio. Não. Ele vai te proteger. Ele não vai deixar nada te acontecer. Então, tipo assim, se o barco seu tá sacudindo demais, vai lá dar uma balançadinha de Jesus, eu sou Jesus. Tá sacudindo demais que ele para tudo assim, ó. O mar acaba na hora. Né? Aí vem aqui também, ó. De tristezas de enfim meus olhos, minha alma e minhas entranhas. Realmente, minha vida se consome em amargura e meus anos em gemidos. Minhas forças se esgotam na aflição, mirraram-se os meus ossos. Presta atenção, você está pegando e você está tão triste com as coisas que você não está dando prazo para Deus fazer nada. Você está se entregando aquilo ali. Aí você acaba se caindo numa depressão. Você acaba se entregando ao vício. Você acaba se entregando para o diabo. Você abre brecha para que o diabo venha e faz, ele sapateia onde que ele quiser dentro de você. Ele vai lá dentro, ele entra dentro de você. Ele pega tudo tá bem organizadinho dentro de você. Ele joga tudo para cima. É igual aquele desenho do Pica-Pau lá, o João espalha lixo. O João espalha lixo pega assim um lado de lixo, joga tudo para cima e começa a rir. Joga os lados de lixo tudo para cima e começa a rir. É assim que o diabo faz. Ele ainda não sei, mas ele joga tudo para cima e rindo. Você deu liberdade para ele entrar. E aí você começa a se entregar. E aí você começa a vir pensamentos que não são de Deus. Não sabe se eu vou me matar, vou me cortar, eu vou me entregar ali ao vício, eu vou fazer isso. Porque você deu tantos passos para que o diabo entrasse dentro de você, que ele vai lá na sua cabeça e começou a jogar tanta minhoca na sua cabeça que você começa a pensar naquilo ali. E você esquece que Deus está ali no seu barquinho. Ele fecha seus olhos para Deus, esquece que Deus está ali deitadinho no seu barco te esperando você acordar ele. Jesus está ali esperando você acordar ele. Jesus não vai se acordar do nada e falar assim, pera aí que eu vou mexer. Você não falou nada para ele? É o que ele fez várias vezes. Essa é a mesma pergunta. Ele fez para Bartimeu, ele fez para... Mas quem, gente? Deixa eu lembrar aqui. Ele para mais algumas pessoas. Ele perguntava, o que queres que eu faça por ti? O que tu queres? O que tu queres que eu faça? Ele já sabia que Bartimeu queria que ele fosse tiro e que Jesus curasse a vista dele. Mas ele perguntava, o que tu queres que eu te faça? Né? E aí Jesus pergunta para você hoje, o que queres que eu te faça? Chama ele. Grita o nome dele. Faz igual Bartimeu. O diabo tá tampando a sua vista ali, mas grita ele, Jesus, filho de Davi, estou aqui. Grita. Grita o nome de Jesus. Grita tão alto, mas tão alto, que Jesus vai olhar para o seu lado. E quando Jesus olhar para o seu lado, o diabo corre. Porque o diabo tem medo dele. O diabo não vai enfrentar Jesus, não. Porque o diabo sabe o poder que Jesus tem. Assim como os possessos lá, o rapaz estava possesso pelos porcos lá, que
pouco não, que os discípulos foram tirar o demônio de um possesso e eles não estavam conseguindo. Quando Jesus chegou perto, né, o próprio diabo que estava no corpo dele falou assim: Jesus, por que você veio nos atormentar? O diabo tinha medo dele, os próprios demônios tinham medo dele. E ele pediu para que eles possam ser tirados dali. Então, tipo assim, até os demônios tinham medo de Jesus, porque eles já conheciam quem era Jesus. E um dia, eles vão ter medo de você também. Para que o diabo tenha medo de você, você tem que se fortalecer. Se fortalecer aqui, ó. Na palavra. Primeiramente aqui, ó. Porque o diabo também conhece ela. E ele vai usar contra você. Ele também conhece. E muito bem. E para que você bate de frente com ele, você tem que saber. Primeiramente, você tem que estudar. Como é que você vai questionar alguma coisa se você não conhece? Se você não estudou? Você tem que estudar. Você estudando aquilo ali, você pede a Cristo para que Cristo te ilumine sobre aquilo ali que você estudou. E aí, quando o mal vier te infortunar com aquilo ali, você vai ter palavras para dizer. Assim como Jesus fez lá, né, no deserto. Quando o diabo começou a usar palavras bíblicas contra ele, e ele começou a jogar palavras bíblicas contra ele, contra o diabo. Quando o diabo viu que não estava dando mais conta, ele rapou fora. Por quê? Porque ele não conseguiu brigar de frente com Jesus. Ele tentou bater de frente e não conseguiu. Então, tipo assim, reze, pede a Deus para te dar iluminação. Lê a Bíblia. Se você não está conseguindo ler a Bíblia, pede a Deus para Deus te ajudar. E outra, pega seu chicotinho de cordas, de bolinhas aí e começa a rezar. Pega o seu chicotinho de bolinha, meu filho, porque, né, seu chicotinho de bolinha, que o meu tá aqui, ó. Ó, meu chicotinho de bolinha tá aqui, ó. Esse aqui, meu filho, se você começar a dar uma chicotada nele, ele vai dar uns 3 pulos pra cima e vai correr demais, meu filho. Pode ter certeza disso. E quando você pegar seu chicotinho de bolinha e começou a dar, ó, cada Ave Maria que você reza uma chicotada no lombo dele, meu filho. É só uma. O tanto que vai correndo, você pode pegar assim, ó. É igual que esse cavalo na carruagem. Você atrai a carruagem, vai, meu filho, e vá, só uma. Aí se o bicho não corre muito. Entendeu? Aí você vai com ele, ó, o caminho é o céu. Aí você vai na frente aí, eu vou aqui atrás. Aí você vai ter chicote nele. E vá, me leva pro céu. E vai entendendo, que vai te levar lá em cima. Você vai dar uma chicotada que vai correr demais, meu filho. E vai muito. E pode ter, que vai estar com medo de você. Então, tipo assim, não deixe que o diabo entre dentro de você. Não deixe que o diabo conduza a sua vida. Não deixe com que o diabo fique ali te rodeando o tempo inteiro. Faz uma coisa que um colega meu estava conversando comigo uma vez, ele falou comigo assim: quando você sentir que o mal está te rodeando, chama a mulher mais poderosa do mundo, Nossa Senhora, porque ele tem medo dela. E pede ela para te abraçar. Quando ela te abraça, ela envolve o véu dela em torno de você. O diabo não chega perto, não. Porque começa, ele percebe que tem alguém ali que é muito mais forte do que ele. E ele vai correr. Pode falar, Lucas. Então, gente, a gente precisa confiar em Deus sempre. Quando acontecer essas coisas, tem que ficar firme em Deus, nada de ficar preso. Não entregue tua alma à tristeza. Não entregue tua alma à tristeza. O salmista, no versículo, a partir do versículo 11, ele vai falando, ó, realmente minha vida se consome na amargura, meus anos em gemidos, minhas forças se esgotam na aflição, mirraram-se os meus ossos, tornei-me objeto de opróbrio para todos os inimigos,
Zombaria dos vizinhos e pavor dos conhecidos. Fogem de mim os que me veem na rua. Fui esquecido dos corações como um morto. Fiquei rejeitado como um vaso partido. Sim, eu ouvi o vozerio da multidão em toda parte, o terror, conspirando contra mim, tramam como me tirar a vida. A gente vai, tem um momento que a gente vai estar nessa situação, gente. Vai vir o mal, o diabo, com as tentações, botando falas no nosso ouvido, assim, repetindo, 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 até a hora que a gente repete a fala que ele fala, consentindo, caindo no pecado a nível mental, e depois, quando a gente entra na murmuração, continua, começa a reclamar, vai reclamando, 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 falando mal da gente mesmo e tal, caindo numa falsa humildade, porque a humildade é reconhecer sua miséria, mas sabendo que Deus ele tem poder e que ele age na sua vida, e reconhecendo que existe misericórdia. Se você não estiver reconhecendo a misericórdia de Deus, não reconhecendo essa parte, pode ter certeza que tem uma grande chance de você cair na falsa humildade. E aí, em vez de você estar agindo com humildade, falar assim, mas é porque eu sou nada e tal, você está dando trela pro inimigo. E aí, meu filho, infelizmente, a nosso risco nessa situação é acreditar naquelas palavras, até o ponto da nossa fé ser totalmente roubada. A gente perder a fé em Deus. Então, quando rolar essas tentações, quando você reconhecer, você clama a Nossa Senhora, pede a ajuda dela. Lá no livro da Tentação de Cristo, né, Tentação não, Imitação de Cristo, de Thomas de Kelps, tem uma parte que diz assim: o princípio de todas as más tentações é a inconstância do espírito e a pouca confiança em Deus. Ou seja, para começam as tentações, elas começam na nossa inconstância do espírito. Ou seja, ora confio, ora desconfio. Ora eu tô com Deus, outra hora eu tô mexendo com outras coisas. Eu não tô todo momento com Deus. Quando eu tô trabalhando, eu não rezo antes de começar o trabalho. Eu simplesmente vou e esqueço que Deus existe. Vou esquecendo. Vou esquecendo de rezar, esquecendo de consagrar, vou esquecendo das coisas. E aí, com o tempo, vai vindo a inconstância. Depois vai vindo, e vai, a nossa pouca confiança em Deus vai se revelando. E aí, meu filho, vai piorando, vai piorando. E aí continua o autor, né? Pois assim como as ondas lançam de uma parte a outra o navio sem leme, o navio sem leme, ou seja, sem o meio que o volante do navio que conduz para que lado que vai, para firmar, e dependendo da onda, ele não vai ser levado pela onda, como ela está sem leme, sem firmeza, ele vai e lança para um lado para o outro. Assim as tentações combatem o homem descuidado e inconstante em seus propósitos. Ou seja, se você é inconstante, tem uma grande chance do mal não só te tentar, mas te atingir com o pecado. O ferro é provado pelo fogo, e o justo pelo cadinho da humilhação ou pela tentação. Cadinho da humilhação, isso está lá, se eu não me engano, em Eclesiastes capítulo 2. O justo é provado, o ferro é provado pelo fogo, e o justo no cadinho da humilhação. O justo é provado pela tentação. Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente não pede para Deus tirar a tentação da nossa vida, não. A gente reza para Deus não deixar a gente cair na tentação. O que quer dizer isso? Se Jesus passou por tentação, quem não será nós que não vamos passar pela tentação? Por que a gente está querendo tirar a tentação da nossa alma, da nossa vida? A tentação, ela serve para mostrar para a gente onde que é a nossa fraqueza. Quando a gente vai, por exemplo, a gente vai fazer uma instalação de cano, encanamento para passar água, ou até mesmo, pior ainda, esgoto. Para testar, a gente tem que testar ele, não tem? Testar, a gente coloca ele à prova. A gente coloca a água lá dentro. Joga jato da água lá dentro. Se começar a pingar, a gente vê aonde que foi atingido pela água, de certa forma,
e onde que está tendo brecha. E vai caindo aí aquilo ali que a gente vai cuidar. Da mesma forma, a nossa vida espiritual. Se a gente está tentado exatamente num tipo de tentação específica, então é ali que está a nossa brecha. Isso não quer dizer que o mal não tenta a gente contra as tentações. Não. Ele tenta. Todo quanto é tipo de tentação, ele tenta todo mundo. Agora, a que atinge a gente, que a gente reconhece, que a gente é mais sensível, é aquela que diz da nossa própria alma. Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Ela partilhando com uma amiga dela, né, e tal, a amiga dela, ela era muito tentada na castidade, com a tentação da carne, tentação do corpo, com pensamentos, com imagens, com situações assim. Já Teresinha era tentada na fé, provada na fé de que Deus existe, que Deus continua com ela, mesmo com meio às dores, sofrimentos e tal, o mal tentava ali na fé. Ou seja, ela era também tentada de outras formas, mas aquilo que tocava ela, aquilo que encaixava na brecha dela, era justamente a parte da fé, não a parte do corpo. Assim é a nossa alma, a nossa vida. Por isso que Santa Teresa d'Ávila, que é uma das doutoras da igreja, e por sinal também uma das grandes mestras do Carmelo, das ordens das Carmelitas, que é a mesma ordem da Santa Teresinha de Jesus, ela ensinou no livro Castelo Interior, ou Moradas Interior, Moradas do Espírito, Moradas da Alma, Castelo da Alma, que é outro nome, né? Então, ela disse assim, que a gente, né, nesse sentido, a gente precisa confiar em Deus, precisa passar pelas dificuldades, pelas tentações, de certa forma, para a gente se santificar, para a gente avançar no caminho da santidade. E o processo da gente encontrar com Deus, da gente se santificar, passa pelo conhecimento da gente mesmo. Você não vai para o céu sem você mesmo. Você tem que ir para o céu inteiro. Não é só de espírito, não. O teu corpo também tem que ser provado. Jesus Cristo, ele disse, meu espírito está pronto, minha carne não, meu corpo não. E aí por isso que ele foi para o Horto das Oliveiras para rezar. Por isso que ele acabou indo para o deserto, lá no início. Porque ele foi provado. Para poder provar para a carne dele, para a parte humana dele, ser fortalecida. Isso é a mesma forma da gente. Padre Paulo Ricardo, ele disse, eu vou pegar até um exemplo que o próprio, que no caso o Robert deu aí, sobre, no caso lá, como de dar chicotada no mal, né? Pela oração do texto. De certa forma, dando um exemplo a questão do cavalo, que ele comentou também, a nosso corpo, a nossa carne, é como se fosse um cavalo que ainda não é domado. Pensa comigo, qual que é a forma da gente andar mais rápido? Andando a pé, correndo, ou andando de cavalo? Com certeza andando de cavalo. Correndo de cavalo mais rápido. A gente precisa também santificar o nosso corpo, a nossa parte humana, nossa carne. Nossa carne inclui o nosso, como é que se diz? A nossa alma, no sentido assim, nosso lado psicológico também. Por quê? O que acontece? Alguns psicólogos, né, algumas linhas da psicologia, também alguns psicólogos cristãos, católicos, e também algumas linhas, né, pensadores católicos, dizem que o nosso corpo, nossa vida é dividida em três partes: corpo, físico, alma e espírito. A alma e o corpo estão muito juntas. A alma é o nosso lado psicológico, de certa forma. O nosso espírito é a nossa parte que está mais ligada a Deus. Mas tamanho é o nosso pecado, que assim diz até mesmo no Tratado da Verdadeira Devoção, e também em outros livros que até referem sobre a consagração total a Jesus por intercessão da Virgem Maria. Que diz assim, nosso espírito é tão ligado ao corpo, tão ligado à carne, que até o Espírito Santo às vezes nega e considera ele como carne, por causa do nosso pecado. A gente precisa purificar nosso corpo e nossa alma, nosso espírito, para a gente estar totalmente ligado a Deus. De uma forma mais simples você tem que se dominar.
Daí que entra a questão do jejum e sacrifício. Daí que entra o momento que você tem que fazer penitência de rezar até mesmo quando você não tem vontade. De ir à missa sem você ter vontade. De ir à igreja, visitar Jesus no Santíssimo Sacramento sem ter vontade. Porque assim você vai estar fortalecendo o teu corpo. Quando vier a tentação, louve a Deus. Porque se você está sendo provado, é sinal de que você tem alguma coisa que você tem que melhorar ainda. Louve a Deus porque Deus está te ajudando a ser humilde. Ele está te dando alimento para sua humildade, para reconhecer o tamanho do poder dele. Por acaso, um copo tampado, vazio, com tampa, pode ser enchido de água? Não. Quando a gente é humilde, o nosso copo fica destampado e reconhece que está vazio. Aí entra a misericórdia de Deus. Quando a gente não é humilde, a gente tampa esse copo. E pior ainda, quando a gente é orgulhoso ou até mesmo soberbo, pior ainda, nosso copo está cheio de impureza, cheio de água suja. E Deus não pode encher com a misericórdia dele. Então entra essa questão. A gente tem que se conhecer. Daí que entra a questão. Cuida do teu lado, da tua alma, ou seja, do teu psicológico também. Cuida do teu espírito, da tua vida de oração e do teu corpo. Ou seja, como que a gente vai cuidar do nosso corpo? A gente tem que cuidar da nossa saúde, sim. Temos que cuidar da nossa saúde. Por isso que quando a gente for fazer jejum, a gente não pode ser exagerado demais. Porque assim a gente corre risco de faltar com o segundo mandamento, de certa forma. Amar o próximo como a ti mesmo. Se a gente não se ama, porque entendendo que o nosso corpo é emprestado por Deus, a gente não vai ter força. Por acaso, se você ficar sem comer, direto, sem beber água de jeito nenhum, dizendo que você tá fazendo jejum e sem rezar, você acha que seu corpo vai aguentar? Se você fazer isso direto? Não é à toa que a Igreja Católica proíbe a gente fazer jejum de dia de domingo. A gente tem que ter um dia de semana de descanso, que é o dia do Senhor. O próprio Deus descansou no último dia, né? No sétimo dia ele descansou. Então é a nós também, a nossa vida também é assim, a gente tem que descansar. Então se a gente for demais exagerado na nossa luta contra a nossa carne, esquecendo a misericórdia de Deus, a gente vai acabar faltando também com amor. A gente tem que se amar, como Deus nos ama. E amar o próximo como Deus nos ama. Esse foi o mandamento novo que Jesus nos deu. E aí, voltando aqui para o Salmo, ele vai falando, depois ele vai começando a confiar em Deus, vai começando a se entregar a Deus. E aí depois, no final, no versículo 24, ele diz assim para todo mundo: amai o Senhor todos os seus servos, ele protege os que são fiéis. Ele sabe retribuir castigando-os com rigor, os que procedem com soberba. Animai-vos e sede fortes de coração, todos vós que esperais no Senhor. Ou seja, seja forte, ser corajoso. Se precisar tomar tapa na cara, beleza. Louvado seja Deus, porque o tapa vai me ajudar a crescer e fortalecer. E é isso. Quando você estiver angustiado, não deixa que a tua alma agarrada na tristeza, na dificuldade, ou olhar para o teu pecado. Porque senão você vai passar da tua humildade, do teu arrependimento, para ceder ao pecado, de esquecer da misericórdia de Deus. Por isso, confie na misericórdia de Deus. Convido você agora a rezar. Se quiser fechar os olhos, pode fechar os olhos. Se quiser olhar para a cruz de Cristo, se você tem uma imagem da cruz de Cristo, olhe para a imagem da cruz de Cristo, para você não dormir nesse momento. E vamos rezar agora neste momento. E para ajudar a gente a rezar, eu tenho uma música que fica no meu coração para partilhar com vocês neste momento. E ela é assim. Só pegar o violão aqui. E eu peço para você nessa hora a colocar nas mãos de Jesus tudo aquilo que você refletiu hoje, tudo aquilo que você sentiu, que você reconheceu na tua vida, que está errado,
também aquilo que está no caminho certo de Jesus. Confia a Deus tudo, todos os dias, todo segundo da tua vida. E ainda que o inimigo venha te tentar, ou ainda que você venha cair no pecado, não se esqueça da misericórdia de Deus e volte correndo para a graça de Deus. Confia em Jesus. Essa canção foi inspirada em Santa Faustina, no diálogo que Jesus fez entre ela e Jesus, misericordioso. Canção da irmã Kelly Patrícia. Ó Jesus, ao teu coração confio minha necessidade. Toma e depois deixa o teu coração atuar. Ó Jesus, eu conto contigo. Eu confio em ti. Ó Jesus, seguro em ti estou seguro. Eu me entrego a ti. Tu dissestes, se queres agradar-me, confia em mim. Se queres agradar-me mais, confia mais imensamente. Mas confia mais imensamente. Mas confia. As almas que confiam em ti serão recompensadas por ti. Sagrado coração de Jesus, eu confio em ti. Não há confusão que dure para sempre. Eu sei em quem acredito. Minha esperança não será decepcionada. Tu dissestes, se queres agradar-me, confia em mim. Se queres agradar-me mais, confia mais imensamente. Mas confia mais imensamente. Mas confia. As almas que confiam em ti serão recompensadas por ti. Sagrado coração de Jesus, eu confio em ti. Não há confusão que dure para sempre. Eu sei em quem eu acredito. Minha esperança não será decepcionada. Tu dissestes, se queres agradar-me, confia em mim. Se queres agradar-me mais, confia mais imensamente. Mas confia mais imensamente. Mas confia. Senhor Jesus, queremos te pedir nesta noite, aumenta a nossa confiança em ti,
mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às tentações e mesmo com a queda no pecado. Meu Senhor Jesus, dai-nos a força de confiar mais em Ti, Senhor. Ainda que os nossos inimigos venham nos atormentar, nossa alma confiará em Ti, Senhor. O Senhor é meu escudo, minha proteção, meu refúgio, minha fortaleza. O Senhor é a nossa fortaleza, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nunca vai nos abandonar e nunca nos abandonou. Ainda que tua resposta seja o silêncio, quando a gente começa a confiar em Ti e formos fiéis até o fim a Ti, nós não seremos confundidos. Louvado seja, Senhor Jesus, por todo o Teu amor, por toda a Tua misericórdia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. O reino de Deus começa quando o teu coração deixar Cristo reinar. E lá no céu vai ser o teu coração unido ao coração de Deus, ao coração de Jesus, eternamente. Robert, quer deixar uma última mensagem aí pra gente? Estava aqui rezando aqui, prestando atenção na música que o Lucas estava tocando aí. E vem aqui para mim, aqui, ó, 17. Mostrai semblante sereno ao vosso servo. Salvai-me pela vossa misericórdia. O que isso aqui fala? Tem piedade de mim, Senhor. Perdoai-me. Né? Perdoai as nossas ofensas, assim como diz no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Eu te pergunto, quando você reza a oração do Pai Nosso, e chega na parte que fala perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, será que você tem mesmo perdoado seu irmão? Será que tem perdoado aquele irmão seu que ficou te devendo dinheiro? Aquele irmão seu que te xingou? Aquele irmão que te ofendeu com palavras que você não gostou? Aquele irmão que te. Aquele irmão seu que você trabalha para ele, que se disse seu amigo e foi embora, será que você perdoou? Você perdoou que parente seu que fez alguma coisa com você, que você tá de mal dele há muito tempo? Será que você perdoou? Será que você perdoou muitas vezes Deus? E muitas vezes você quer jogar a culpa em Deus. E você esquece que Deus está ali, te pedindo perdão, mas você não perdoa. Então, fica nisso aí. Né? Lembre-se que Deus está o tempo todo, igual eu falei. Deus está no barquinho. Né? Basta você querer que ele tome conta da sua vida. Enquanto você não chamar ele e acordar ele, seu barquinho vai estar lá, balançando para um lado, balançando para o outro, balançando para um lado, balançando para o outro, até no ponto dele cair. Então, chama Deus, acorda ele. Vai lá acordar ele, que ele tá doido para ser acordado. Pra gente finalizar, a gente tá chegando no final aqui, né? Curta essas páginas, tá? Deixa seu comentário lá. Vai lá no nosso perfil, lá no Instagram. Se clicar no perfil nosso embaixo, vai estar vários links onde vai estar nossos perfis. WhatsApp não. Instagram, Facebook, TikTok, Deezer, Spotify.
Agora a gente tem o nosso Spotify também com nossas músicas lá. Eu vi músicas nossas lá. E não deixa de divulgar o nosso canal, não. Ajuda a gente a crescer. Dá um joinha lá, aperta o coração. Vamos fazer a gente subir. Né? Divulga mais pessoas para ajudar a gente. Né? Tá assistindo nossas lives e evangelizar mais pessoas. Obrigado a todos aí. Um abraço de Deus para todos. E, gente, eu quero também aproveitar esse momento, convidar vocês a escutarem o episódio de hoje, que saiu na madrugada de hoje, no novo episódio do podcast Jovem Cristão. Nesses episódios estamos refletindo as dores de Nossa Senhora. Lembrando que no próximo domingo, né, começa o Centenário das Dores, que a igreja toda também reflete sobre as dores de Nossa Senhora e reza pedindo intercessão de Nossa Senhora das Dores. Então, esse combo pode te ajudar a crescer na tua fé. E outra coisa, né? Compartilha. Lembra de compartilhar. Teu compartilhamento pode ajudar a gente demais, demais, demais. Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar com a gente, manda mensagem pra gente. Pode ser pela rede social, pode ser aqui pelo próprio canal mesmo, né? Pelo mensagem, né? E é isso, gente. Deus abençoe muito vocês. Essa live vai ficar salva, como todos os dias, né? E aí amanhã a gente volta aqui. Aí vocês ficam atentos às nossas redes sociais que a gente vai comunicar o horário que a gente vai entrar, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Que o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, que dê sobre cada um de nós, nossas famílias, nossos amigos, todos aqueles que nos escutam, que rezam conosco, todos aqueles pelos quais a gente reza, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até mais, gente. Com Deus, hein? Tchau. Fechou, fechou.